Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente para estar trazendo um pouco mais sobre o mercado do óleo de fritura usado e do biodiesel. E a grande pergunta que fica aqui, né, que todos querem saber, né? Dá para ganhar dinheiro com esse mercado? Quanto dá para ganhar coletando óleo de fritura usado? Preparei uma aula aqui especial, de acordo com o mercado atual. Nós vamos falar aqui para vocês quanto que dá para ganhar com óleo de fritura usado, começando pequeno, dando 3 exemplos aqui, você começar do zero, intermediário e um pouco mais avançado, projeção de custos e ganhos para que vocês possam ter uma noção de quanto esse mercado é altamente lucrativo. Então, quanto que dá para ganhar com coleta de óleo de fritura usado? Aqui eu vou trazer para vocês números reais, sem exagero, tá? Não vou enfatizar aqui, romantizar algo fácil, vou romantizar aqui algo possível e real e demonstrar para vocês com números reais e alcançáveis para que vocês realmente possam ter um entendimento e que vocês queiram trabalhar com isso ou não, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai fazer uma provocação. Você acreditaria nesses números que eu vou te mostrar agora, que dá para no primeiro mês você ganhar de 3 a 15 mil reais, com pouco esforço, poucos clientes, só realmente entendendo como funciona esse mercado, começando devagarinho, pegando experiência, adquirindo corpo, como todo negócio. Todo negócio se começa por baixo, começa devagar, começa do zero. Nada se começa por cima, pelo telhado. A casa se começa por uma base. Então a base é o inicial. O inicial é o quê? É você entender como funciona esse mercado, você aprender um pouco mais sobre o mercado, o que comprar, como abordar o cliente, para onde vender. Então tudo isso você tem que aprimorar para que você possa realmente, de fato, ingressar em qualquer mercado, não só esse. Então todo mercado, para você iniciar, você tem que, de fato, primeiro conhecer. E você conhece estudando, aprendendo, igual você está fazendo aqui agora. Com essa aula que a gente está dando aqui, você está aprendendo sobre um novo mercado. Então, inicialmente, de 3 a 15 mil reais, tranquilamente, eu vou mostrar aqui com números reais para que vocês possam ver, tá bom? Por que esse mercado existe e está em crescente? Agora aqui a gente vai falar para vocês o porquê que esse mercado está crescendo, qual que é a demanda desse óleo usado, por que um produto poluente ele está valendo algo, porque tem muita demanda disso hoje no mercado. Então, na verdade, o que está acontecendo é a procura de mais energia em nosso país, em mais combustível, no mundo, na verdade, né? O mundo depende de energia, né? E o combustível é uma energia. E a gente está falando aqui de um combustível biodiesel, tá? Que é a matéria-prima que o óleo usado é revertido. Então, um produto altamente poluente, que é o óleo usado, ele é coletado, purificado e revertido em biodiesel, transformando em combustível para caminhões, máquinas agrícolas, tá? Então a demanda realmente é grande, então a gente está transformando um resíduo em um combustível. Então a procura do óleo está grande devidamente pela alta da demanda de combustíveis e também da sustentabilidade, né? Que o biodiesel é um combustível menos poluente do que o diesel fóssil, vindo do petróleo. Então as alternativas são essas, tá? E o mundo está correndo contra o tempo na questão da eliminação do CO2, que é a descarbonização do planeta, a Agenda 2030. E o Brasil faz parte desse tratado, onde a gente se compromete em diminuir as emissões de gases poluentes. E aí que entra o biodiesel, tá? Eu vou explicar um pouco mais, como eu já expliquei em aulas anteriores, o nosso diesel comum hoje na bomba, ele tem uma adição de biodiesel nessa formulação e eu vou explicar um pouquinho também. Então aqui a gente tem uma lei em vigor, que é justamente a adição do biodiesel ao diesel comum. Hoje em nosso país, se você não sabe, toda a bomba de diesel nos postos de gasolina, hoje em 2026 ele tem 15% de adição de biodiesel. Então isso compromete, na verdade, uma demanda grande de absorção desse biodiesel. Poucas pessoas sabem que o diesel comum tem adição de 15% de biodiesel em nosso país. E como eu disse anteriormente, a Agenda 2030, que é um acordo mundial da ONU, essa projeção vai aumentar. Tá? Então cada ano está aumentando um pouco, até 2030 tende-se a aumentar mais 25% aí do volume total. Mas tudo isso é uma estimativa, porque precisa de demanda, precisa ter o óleo usado, o óleo de soja comum, para que seja revertido em biodiesel. Não dá para aumentar uma demanda sem ter a matéria-prima. Então você está entendendo aqui o gargalo, onde a gente tem aqui, as usinas estão precisando de óleo e está faltando coletores que façam essa coleta para que demande esse aumento do B16, B17. Inclusive agora em 2026, em abril, agora questão de alguns dias, houve um comunicado onde o
vai ser o B16, tá? Então vai aumentar para 16, B de biodiesel e 16 de porcentagem de adição para você entender, tá bom? E o Brasil quer se destacar como um líder mundial em produção de biodiesel. Já temos o etanol, que somos uma referência nisso, e também agora está sendo a questão do biodiesel, para que se saia a dependência um pouco maior do petróleo, tá bom? Então aqui eu já falei um pouquinho, falta coletor no mercado, porque as usinas elas não vão fazer coleta diretamente no restaurante, a usina não vai pegar 20 litros, 30 litros no restaurante. Então essa cadeia não fecha sem o coletor. O coletor é a parte importante, aquele que vai fazer o trabalho de formiguinha, ele vai nos estabelecimentos, ele pega 20 aqui, pega 10 ali, pega 100 aqui, e isso ele vai juntando durante a semana um volume maior. E as usinas interessam pegar esse volume maior. Tanto é que quando a gente falar aqui de precificação, você vai ver que quanto mais volume de óleo você tem, maior é o valor que você vende ele. E toda a produção que você tiver, toda a produção é absolvida. Então é um mercado diferente. Você não fica correndo atrás de vender, você não fica correndo atrás de clientes. O cliente você já tem, que é a usina de óleo que você vai vender. Agora você tem que correr atrás dos seus fornecedores, que são os restaurantes, que vai te fornecer essa matéria. Então você vai correr atrás de um monte de fornecedores, você junta tudo e vende para um lugar só. Então é diferente do mercado convencional. O mercado convencional, se você for montar uma loja hoje de roupa, você vai comprar 20, 30 mil de roupa, fazer um investimento alto, para ir vendendo devagarinho e ir comprando, e muitas vezes o seu lucro fica lá na prateleira parado lá, né? E aqui não, e aqui tudo que você conseguir coletar você vai ter para onde vender. Então a demanda é real, o mercado está em expansão, e o espaço para quem chegar agora é aquele negócio, né? Quem chegar primeiro bebe água limpa, tá? Tem muita gente trabalhando com isso, mas existe um mercado ainda muito grande para ser trabalhado. E quanto a gente está falando aqui, né? Quanto que vamos ganhar com isso, né? Então vamos falar aqui quanto que pagam pelo óleo coletado. Qual que é o preço que está girando aí no mercado? Eu vou me basear aqui, tá? Em referência aqui, eu estou no Sudeste, no estado de São Paulo. Então eu vou me basear pelo preço que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. Por quê? Qual que é o problema hoje dos valores do óleo ou de qualquer outro tipo de reciclável ou qualquer outro tipo de produto? É o frete, né? O frete, ele demanda um valor de custo, tá? Então se você mora muito longe, se você não tem um coletor por perto, se você vai ter que pegar esse óleo e mandar diretamente para uma usina, você vai ter um custo aí do transporte. E isso acaba afetando aí na margem de lucro real, tá? Então aqui eu vou falar para você o que está rolando aqui no estado de São Paulo, mas isso é a nível Brasil, tá? Então vamos lá. Quanto que está se pagando hoje pelo óleo? Então, como eu falei anteriormente, o volume que você tem, ele conta praticamente no valor que você vai pagar lá no final, que você vai receber no final. Então vamos aqui, o iniciante, você vai começar agora, você vai pegar ali em torno de 500 litros por semana, que vai dar uma média aí por dia aí de 80 litros, trabalhando 5 dias por semana. Eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos passos, vou dar 3 exemplos para vocês de coletor iniciante, um coletor intermediário e um coletor já escalando a produção, tá? E quanto que eles ganham, a margem de lucro entre eles, para que você tenha uma noção. Mas aqui inicialmente, hoje está rolando em torno de R$2 a R$3 para coletores pequenos, que vai vender para um atravessador esse óleo e que você vai conseguir girar um dinheiro ali rápido, tá? Pagamentos geralmente é à vista, nesse valor, não tem prazo, 30, 60, 90, como alguns outros produtos têm. Então o pagamento é à vista, você coleta aí 500 litros, vende e já recebe o dinheiro e você consegue se manter, girar. Isso é para um início, tá? Você está um pouco mais intermediário, você já tem um carro de coleta, tem um ajudante, já pega um volume um pouco maior, você vai conseguir vender num preço um pouquinho melhor. Então já vai girar em torno de 3 a 4,50 no litro. Depende muito de limpeza desse óleo, se ele está sem umidade. Então tudo depende também da limpeza que você vai fazer e tudo isso interfere no preço final. E agora que você tiver um pouco mais de volume, eu falo de volume, é em torno de 15 mil litros, que aí você já consegue abastecer um caminhão pipa aí, que tem em torno de 15 mil litros, para você estar mandando direto para as usinas. E aí o preço já melhora um pouco mais, você já acaba vendendo direto para os transformadores do biodiesel. E aí o preço varia de 4,50 a 6,60, 6,50, depende de qualidade, depende de quantidade, depende do contrato que você vai fechar diretamente com essa usina. Então aí é a negociação, tá bom? Então aqui ó, vamos falar no primeiro cenário, começando do zero. Eu vou começar agora, eu não sei de nada, quanto que eu vou ganhar com isso? Eu consigo fazer uma renda extra? Eu consigo pensar numa possibilidade de um novo trabalho com isso? Então aqui a gente vai mostrar para vocês aqui
na íntegra como que dá para ganhar dinheiro com isso. Então, começando do zero, vamos supor aqui que você vai começar na sua cidade, fazer contato com os restaurantes. Não tem ninguém fazendo coleta aí na sua cidade, o restaurante está jogando fora, aí você vem, conversa com eles, que você tem uma empresa de óleo usado, você está começando agora, é uma empresa sustentável, que vai evitar que o óleo vá para o meio ambiente, vá para o ralo, vai entupir a sua rede de esgoto, enfim, tem vários argumentos para que você possa trabalhar com isso, tá? Então vamos supor que você consiga aí pegar 20 pontos aí no primeiro mês, tá? Você trabalhou aí, você conseguiu menos de um ponto por dia. Se você sair uma vez por dia e conseguir um ponto, no mês são 30 pontos. Mas vamos supor que você saiu aqui segunda, quarta, quinta e sexta, 5 dias na semana e abriu um ponto por semana. A gente está falando de 20 pontos, tá? No mês. Cada um desses vai te render 25 litros aí no mês. A gente está falando de 500 litros por semana, tá? Esses 20 pontos. Semanalmente, vamos supor que cada um faça 25 litros. Aqui a gente está falando por mês de 2.000 litros, tá? Que são 4 semanas, 500 litros. A gente está falando de 2.000 litros por mês. Vezes 2,50, eu tô colocando aqui um preço bem abaixo, tá, pessoal? Tô falando aqui que você vai vender aí para qualquer coletor aí que vende em torno aí de um intermediário que vende a 4, a 4,50 dele. Ele vai pagar para você 2, 2,50, 3, porque você ainda não tem um volume e você ainda está pegando seu corpo, pegando seus clientes. Então aqui primeiro mês, tá? Primeiro mês você conseguiu 2.000 litros, vendeu baixinho, ó, 2,50, a gente tá falando de R$5.000 no primeiro mês, tá? Então aqui você não vai ter muito custo, você não vai ter custo com funcionário, geralmente você vai ganhar esse óleo, tá? Então vamos supor que você tem um custo aqui de 50%, tá? Vamos por gasolina, vamos por foi comer na rua, enfim, vamos pôr um custo aqui alto, tá? Que não vai ser tudo isso, geralmente você vai ganhar esse óleo. Se você for comprar o óleo, vamos pôr aqui que alguns você tem que ter dado um detergente, feito uma troca. Então vamos supor um custo aqui de 50%, tá? Então sobraria 2.500 a 3.500 de todo esse valor. A gente está falando de uma renda aqui, ó, rápida, tá? 20 pontos, um pontinho por dia, trabalhando de segunda a quinta. Isso aqui não dá trabalho nenhum de fazer, tá? E você acaba estruturando aí uma renda aí de 2 a 3.500 reais por mês, uma quantidade pequena, tá? Aqui que eu falei, sem custo com veículo, né? Custo baixo e renda extra todo mês, real, tá? Aqui é um cenário 2, tá? Aqui já é um cenário melhor, onde você já está um pouco mais estruturado, onde você já tem um funcionário, tem um veículo rodando, você já tem uma estratégia de rota de coleta, você já tem aí alguns clientinhos. Então coloquei aqui, ó, de 60 a 80 pontos por semana, tá? Você vai pegar aí 30 litros mais ou menos nesses pontos. A gente está falando de 60 pontos, pessoal. Se a gente trabalhar de segunda a quinta, a gente está falando de 5 dias, tá? A gente está falando de visitar, vamos por 12 pontos por dia, são 12 visitas, tá? Então você vai em 12 pontos no dia. A gente está falando aí de meio período de trabalho, não é nada muito forçado. Às vezes dá para você trabalhar até sozinho, tá? Por esse volume aqui. Você visitar 12 clientes por dia, pegar 30 litros dá uma base de 30 quilos, você pega um carrinho, coloca o tambor ali, leva para o seu carro, dá para trabalhar até sozinho nessa proporção. Então vamos lá, continuar nosso cálculo. Vamos por 12 visitas por dia, de segunda a quinta, a gente vai ter 60 pontos aí. E aqui eu nivelei por baixo, tá? 30 vezes 60 dá 1.800 litros por semana. 1.800 litros por semana, nós teremos 7.200 litros por mês. Aqui a gente já vai ter um volume um pouco maior, percebe? A gente tem 7.200 litros por mês. Aqui a gente consegue vender por um preço um pouco melhor, porque a gente vai ter aí como cobrir uma parte desse mercado que existe uma necessidade. Então já vamos ver empresas querendo o nosso óleo e pagando um pouco mais por ela, tá? Então a gente está vendendo a R$4, aqui dá 28.800 bruto, tá? Aí vamos pôr aqui que você tem aí um custo de 50% a 60%, que seu custo vai aumentar um pouco também. Vamos pôr uma margem de lucro de 40% a 50%. Aqui você já começa a comprar produtos para dar para o cliente, você já começa a comprar o óleo, aí você está vendendo a 4, dá para você comprar 1,50, ter um lucro em cima desse óleo também, e aí vai a sua negociação. Então a gente já está falando aqui, pessoal, de mais de R$10.000 por mês. Eu estou colocando por baixo aqui, tá? A R$4. Poucos pontos, estou falando aqui 12 visitas por dia. Então assim, estou colocando só 30 litros por semana, porque tem cliente que esvazia a fritadeira aí, você pega uma rede fast food aí, Mac,
Essas maiores, eles produzem de 150 a 200 litros por semana. Tem restaurante grande aí que é 100 litros toda semana. Tem restaurante que é um tambor de 50 litros por semana. Então a demanda existe, a demanda é real, tá bom? Aqui a gente já vai falar numa operação um pouco mais estruturada, uma operação escalada, onde você já está conseguindo vender para uma usina, onde você já consegue pelo menos coletar 15 mil litros por mês. 15 mil litros é a capacidade de um caminhãozinho hoje tanque, tá? No caminhão truque, onde você consegue já começar a abastecer as usinas, e aí você vai ter um preço melhor, uma visibilidade melhor, tá? Então vamos fazer um cálculo bobo aqui, tá? 15 mil litros por mês, que é um caminhãozinho só, tá? Aqui você já tem uma estrutura um pouco melhor. Vamos por 15 mil litros, que é o caminhão, você sua meta é pegar os 15 mil. Aí você vai pegar aqui a 5 reais, é um preço ainda bom, tá? Um preço aí baixo, vamos falar assim, você consegue vender direto para a usina um pouco maior, tá bom? Então aqui é o inicial, você começar a vender para as usinas 15 mil litros, para que você possa começar a se estruturar. Depois daqui, meu amigo, aí o céu é o limite, tá bom? Então, a gente está falando de 75k aqui por mês, 75 mil de bruto. Aqui você vai ter um custo um pouco maior já, né? E aí você já tem a empresa legalizada, você já tem mais veículos, já tem mais funcionários. Então vamos pôr uma margem de lucro um pouco menor aí, de 30% a 40%. Mesmo assim, a gente já está falando de 25 mil a 30 mil limpo, tá? Então, que mercado hoje você tem um lucro, uma produtividade real, um mercado que está escalado, um mercado que está necessitando de matéria-prima, tá? É um mercado ambientalmente correto, é um mercado da sustentabilidade, então assim, só tem a crescer. Poucos sabem trabalhar com isso, então essa é a oportunidade. Se você está querendo montar alguma coisa, uma renda extra, você não precisa largar o seu emprego, começa devagar, vai pegando poucos pontos e vai aumentando. Quando a renda já se equiparar ao que você ganha hoje, como CLT, você começa a almejar o seu próprio negócio. Foi assim que eu comecei, foi assim que muitas pessoas começaram. Então são 4 fatores que fazem toda a diferença. Eu vou expor aqui para vocês. Com esses 4 fatores vocês já vão conseguir atingir a meta do que vocês buscam com um novo negócio, tá? Então um ponto importante, a quantidade de pontos de coleta. Quanto mais clientes você tiver, maior vai ser seu rendimento, porque isso aqui é uma renda recorrente, é uma renda constante. Cada ponto que você abrir, ele no outra semana ele é seu cliente de novo, no outro mês, então ele vai ser sempre seu cliente. Então quanto mais pontos você for abrindo, eu chamo de teia, né? Quanto maior for a sua teia, maior vai ser o seu número de coleta. Então todo dia que você vai coletar os pontos que você está abrindo, você pega nos seus pontos e abre mais um ou outro. Todo dia que você for abrir um ponto, aí você vai ver que no final do mês você já abriu 20, 30 pontos. Isso vai acrescentando um pouco mais na sua renda, tá? Então o volume é constante, a renda é recorrente. Bom, carteira de cliente grande significa mais faturamento no seu mês. A negociação com o comprador. Essa é uma parte interessante, porque tem muitos compradores interessados no seu óleo. A partir do momento que você criou um corpo, você tem essa estrutura constante, vai ter 2, 3, 4 fornecedores querendo comprar o seu óleo, compradores querendo comprar o seu óleo. Aí vai da negociação que você está tendo aí. Uma coisa que você tem que se atentar muito bem é que tem muito picareta no mercado também, dando golpe, falando que é comprador, pega a sua carga e te dá um golpe. Então procura uma empresa idônea, vá até a empresa, conheça a empresa. Muitas das vezes as empresas têm todas as documentações, pega as documentações dessa empresa, procure referência delas, tá? E faça boas negociações, porque ela tem interesse em ter você como cliente dela, porque você é o elo importante, você é aquele coletor que vai de ponto a ponto, faz o trabalho de formiguinha e entrega para ela na quantidade maior. Então você é bem interessante para ela. O controle operacional, você tem que ter aí um controle administrativo, controle de custo, como todo negócio precisa ter entrada, saída, controlar as contas, conta da empresa é a conta da empresa, conta física é a conta física, tá? Então você tendo controle, você consegue expandir o seu negócio. E ter a regularização, né? Que conforme você for crescendo, você tem que se regularizar conforme todos os outros negócios, mas é bem simples, tá? Então CNPJ, você pode começar como MEI, você pode começar como pessoa física para você experimentando, conforme for crescendo, aí você já começa a montar o seu CNPJ, até a dispensa de licenciamento ambiental, tá? Porque você trabalha com produto não perigoso, ele é diferente de produtos derivados de petróleo, que ele é classificado como produtos perigosos. O óleo não, ele é classificado como produto não perigoso, então ele é classificado como latinha, como papelão, então ele é um produto que não faz mal ao ser humano, ele não é perigoso, porém ele é altamente poluente, aí que está a vantagem disso, tá bom? E você se estruturando, você vai crescendo, que aí você pode dar certificado para os seus clientes, quando você tem um CNPJ, tem a dispensa de licenciamento, você já pode
vai fazer uma notinha, você vai ter a LO, que é a licença de operação da CETESB aqui em São Paulo, mas todos os estados têm seus órgãos reguladores ambientais e parte-se do mesmo princípio, tá? Então não é falta de mercado, é falta de estrutura. Então se você se estruturar, tem um mercado que quer te acolher, tem um mercado que quer ser seu parceiro, tem um mercado que quer trazer dinheiro e ganhar dinheiro junto com você. É o mercado do ganha-ganha, todo mundo ganha um pouquinho e no final todo mundo sai ganhando, tá bom? Então se você quer montar esse negócio com passo a passo completo, quer saber como funciona, como abordar o restaurante, fechar pontos de coleta, como negociar com as usinas e não aceitar qualquer tipo de preço, tá? Como montar a rota e controlar os custos, como armazenar esse óleo, qual tipo de material você vai precisar, como para quem vender, quais são os documentos que você precisa para começar a trabalhar. A gente tem um treinamento lá na Hotmart, tá? Para quem interessar. Não é forçando aqui nada não, mas a gente sempre explica e tem sempre gente que quer se aprofundar, quer conseguir um pouco mais de conhecimento sobre o mercado. Então lá no nosso treinamento a gente consegue explorar um pouco mais essas questões. Caso você não queira fazer, tá tudo bem, acompanha o nosso canal, que a gente vai dar bastante informações aqui para vocês semanalmente, para que você também possa ser bem sucedido e ter sucesso. Mas com direção tudo é um pouco mais fácil, né, na nossa vida, então eu tenho disponível para vocês lá na Hotmart, precinho baratinho, só para que vocês tenham conhecimento mesmo, tá bom? Resumindo aqui o que eu falei aqui para vocês, então o cenário mínimo aí para você começar de R$3.000 a R$4.500, com 20 pontos aí você já começa a ver dinheiro nisso, tá? Uma operação um pouco mais estruturada, acima de R$10.000 a R$15.000, em operação escalada, a gente está falando aqui de lucro, tá? De R$25.000 a R$30.000 de lucro por mês. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Você viu que aqui o teto existe, o teto é alto, é acessível, o caminho só depende da operação que você monta, da forma como você monta. E quando a gente tem uma estrutura sem conhecimento, a gente vai perdendo dinheiro, porque a gente investe em coisas erradas, a gente deixa de comprar as coisas certas. E lá no nosso treinamento a gente fala tudo isso para vocês. Mas acompanhe o nosso canal, que aqui a gente vai ter bastante vídeos aí sobre todos esses assuntos. Peço que se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho quando a gente tiver vídeos novos aí, vocês vão ser comunicados, e assistam os nossos próximos vídeos aqui, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, sucesso e Deus abençoe todos vocês. Até logo!